até que ele venha, meus irmãos. Quando a gente olha na televisão cenas dessas barbáries, vê crianças ensanguentadas na ambulância ou alguns bebês mortos na praia, não tem outro grito no nosso coração a não ser Maranata, a hora vem Jesus, não é mesmo? Que mundo é este, né? Que mundo é este? Quando a gente vê uma crueldade que a própria religião faz com seus membros, uns com os outros, parece que a gente não encontra mais solução a não ser Maranata, Senhor, volta. Volta e nos leve daqui, porque não há mais condição para esse mundo, né? E se a palavra é até que ele venha, eu quero convidar você então a abrir comigo a sua Bíblia, lá em Mateus 24, o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 24, aí está o tema da nossa mensagem dessa manhã, até que Jesus Cristo venha. O que nós temos que fazer? Vamos ficar sentados, de braços cruzados, apenas orando e pedindo misericórdia? Ou será que nós podemos fazer alguma coisa mais efetiva e prática até que o Senhor Jesus volte? Mateus 24, nós vamos ler do verso 4 até o verso 14. E eu gosto sempre de pedir aos irmãos que se levantem em reverência ao nosso Deus e a sua palavra, e nós vamos ler de pé. Se você não trouxe a sua Bíblia, vai ser projetada ali na tela, aí está. Mateus 24, eu vou ler para vocês aqui na minha versão. Você acompanhe na sua versão, a partir do verso 4. Diz assim a palavra de Deus. E ele, Jesus, lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos enganeis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Não vos assusteis, melhor dizendo, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Amém, meus irmãos? Podem sentar, queridos. Thalita, essa luz ainda está daquele jeito lá, meu bem. Está me matando aqui. Obrigado. Logo pela manhã eu estava aqui num ato meio saudosista, lembrando com os irmãos o início da nossa jornada cristã, né? Creio que muitos aqui também hão de se lembrar. E alguns talvez estejam até vivendo esse período gostoso da nossa vida cristã. Aquele momento do chamado primeiro amor, né? Quando os nossos bolsos sempre repletos dos folhetos, a gente saía contando para todo mundo as maravilhas que tinham acontecido na nossa vida, testemunhando tudo aquilo que o Senhor estava fazendo. Época gostosa que não deveria jamais terminar, né? Nos acompanhar para todos sempre. Aí a gente começa a lembrar também das nossas primeiras lições, aquilo que a gente aprende na igreja, na escola bíblica, nos discipulados, nos nossos grupos de interação. É muito legal lembrar de toda essa jornada, né? E uma coisa que a gente aprende logo no início da nossa vida cristã é a respeito dos evangelhos, o propósito dos evangelhos, como eles foram escritos, por quem e para quem eles foram escritos. E desde o começo a gente vai aprendendo que cada evangelho foi escrito tendo um público-alvo assim na cabeça do evangelista. Então João escreveu seu evangelho temático pensando nos gentios, né? Por isso até hoje nós gostamos de usar o evangelho de João para introduzir o evangelho para aquela pessoa que ainda não o conhece, né? É um evangelho que fala sobre toda a vida de Jesus Cristo, né, como Filho de Deus entre nós. E aí nós vamos um pouco para trás, aprendemos que o evangelho de Lucas foi escrito pelo evangelista Lucas pensando nos gregos. Descobrimos que o evangelho de Marcos é cheio de milagres porque foi escrito pensando nos romanos. E aí descobrimos também que o evangelho de Mateus
foi o evangelho escrito pensando no próprio povo judeu. Mateus escreveu este evangelho para mostrar não apenas para os judeus, mas para todos nós, os leitores, que Jesus Cristo era o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento. E tudo aquilo que tinha sido dito no Antigo Testamento a respeito do Messias se cumpria na pessoa de Jesus Cristo. Mateus foi escrito para mostrar para Israel, para o judeu e para mim e para você que Jesus era o Messias, o Redentor de Israel e de todo o mundo, o Filho de Davi, o Filho de Deus. Jesus Cristo, o cumprimento das promessas feitas a Abraão, que dele seriam benditas todas as famílias da terra. Pode passar, vem comigo aí, Thalita. Continuando esse contexto, Jesus diz o texto que nós lemos aqui um pouco antes, ele está lá no templo de Jerusalém, junto com os seus discípulos, e quando eles saem do templo, os discípulos chamam a atenção de Jesus para a magnitude daquela construção. De fato, o templo era uma coisa maravilhosa. Para aquela época, era uma construção monumental. Pedras chegavam a mais de 4 metros de comprimento. E os discípulos, atônitos com aquilo, disseram: olha, Jesus, que lindo que é o nosso templo. E o Senhor Jesus então faz uma profecia sobre o templo. E ele diz para eles que aquele templo seria destruído e que não ficaria pedra sobre pedra. E o Senhor acertou na mosca, porque no ano 70 depois de Cristo, quase 40 anos depois da sua morte, um general romano chamado Tito marcha sobre Jerusalém, incendeia aquele templo, e a destruição, meus irmãos, foi sanguinária, foi completa. As pedras não ficaram de fato umas sobre as outras, porque à força elas eram arrancadas para se encontrar entre elas vestígios do ouro que descia do teto incendiado. A destruição foi completa. Então Jesus e seus discípulos passam para o Monte das Oliveiras. Isso era uma terça-feira, 2 dias antes dele ser preso, 3 dias antes de ser crucificado. E aí então, indagado pelos discípulos, Jesus começa um discurso, chamado discurso escatológico, ou discurso das oliveiras. Foi o 5º e último discurso do Senhor Jesus. E os discípulos, João, Pedro, Tiago e André, perguntam: mas Senhor, quando será que isso tudo que o Senhor disse vai acontecer? Quais são os sinais da sua vinda? E aí há uma certa confusão na cabeça dos discípulos, porque eles estavam comparando a destruição do templo que Jesus tinha profetizado com a volta dele, com o fim do mundo. E a gente precisa entender isso, porque na cabeça de um judeu, a destruição do templo significava praticamente o fim do mundo, porque destruir o templo significava também destruir o lugar onde os judeus sacrificavam. E o fim do sacrifício para um judeu era praticamente a morte da sua comunhão. Era a única forma que ele tinha de restaurar a comunhão com Deus. Então, na cabeça daqueles discípulos, estavam assim: se o templo for destruído, então também o mundo vai acabar e o Senhor vai voltar. Quando isso vai acontecer? Eles perguntaram para Jesus. Essa pergunta Jesus não podia responder. Aliás, ninguém pode responder. Só o Senhor, o Deus Pai, é capaz de responder. Mas Jesus então dá alguns sinais de como seria a vinda dele, a volta dele. Como seria esse tempo que antecederia o fim do mundo. E aí Jesus divide esses sinais em 2 categorias. Ele fala de uma certa decepção espiritual que o mundo passaria. E fala também da perseguição que os cristãos enfrentariam. E a primeira é justamente essa, decepção espiritual. E Jesus fala do que seria mostrado nos próximos anos. Ele disse que haveria guerras. Vocês vão ouvir de guerras, vão ouvir rumores de guerra. Vão ouvir de terremotos, vão ouvir de fome. E meus irmãos, há 2000 anos isso continua acontecendo. Acontecia na época de Jesus e continua acontecendo hoje. Nós vivemos realmente um tempo muito bélico lá fora. Pode passar. Essa aqui é uma tabela com as guerras que couberam nesse slide. E o número de mortos causados em cada uma delas. Um Instituto Internacional de Pesquisa nessa área determinou que de 162 países, 151 estão envolvidos diretamente em alguma guerra. Somente 11 países do mundo, inclusive o Brasil, não estavam envolvidos em uma guerra. Aí você vai pensar, os Estados Unidos, a Espanha, a Inglaterra não estão envolvidos. Estão porque os seus soldados estão lá em algum lugar batalhando e lutando.
Somente de 2013 para 2014 houve um aumento de 28% no número de mortos por causa das guerras. Já foi decretado que a partir de 2007, nós nos tornamos um mundo cada dia mais inseguro para viver. A guerra da Síria, que produziu 11 milhões de refugiados, 5 fora e 6 dentro, já deu um saldo de 400 mil pessoas mortas. 400 mil pessoas perderam a vida por causa de uma guerra tola. Jesus fala das nações contra as nações, dos rumores de guerra, mas ele fala também da fome, né? Pode passar. E a revista Época mostrou recentemente os números da fome. E de acordo com a revista Época, 1/9 da população mundial passa fome. Em números absolutos, isso significa 900 milhões de pessoas, mundo afora, abaixo da linha da miséria, da pobreza. Nossa igreja tem nos acompanhado, inclusive presencialmente, através dos seus voluntários, em muitas das caravanas que nós fizemos ao Haiti. Já foram 10. E é no Haiti que nós encontramos cenas, imagens como essa que você está vendo. E as pessoas, quando olham assim a primeira instância, podem pensar, deve ser algum tipo de fábrica, mini fábrica artesanal, né? Alguma coisa assim para vender. É de fato uma fábrica artesanal. Mas lá em Cité de Soleil, um bairro da capital Porto Príncipe, uma expressão que quer dizer cidade do sol em francês, já considerado pela ONU alguns anos atrás como o maior bolsão de miséria e violência do mundo inteiro, as mães haitianas encontraram uma maneira criativa e indecente de saciar a fome dos seus filhos. Elas recolhem a lama do chão, misturam com a manteiga, com sal e colocam no sol para secar. E aí nascem o que você está vendo, os biscoitos de barro, que são vendidos por um preço bem pequenininho, que é o que eles podem pagar para comer lama. A gente já contou essa história aqui em outras igrejas. E é sempre muito difícil vir ao Brasil e compartilhar esses desafios e testemunhos, porque, por mais que isso seja uma coisa que acontece todos os dias, e só não vê quem não quer, ainda tem muitas igrejas no Brasil, uma meia dúzia de irmãos que, quando a gente mostra isso, olha para a imagem, ouve a nossa fala e diz: puxa, pastor, que apelação, hein? E eu preciso ir nas igrejas nesse país e perguntar para essa meia dúzia se mostrar a verdade nua e crua para eles é apelação, qual é o nome que eles dão para a realidade. 900 milhões de pessoas passam fome e alguns deles comem a lama para poder ter alguma coisa no estômago. Bem disse uma das irmãs pela manhã, todo crente deveria dar uma passadinha lá para entender o sofrimento. Na verdade, eu sou mais audacioso. Eu defendo que todo cristão deveria ter uma expressão, uma experiência transcultural. Não precisa sair do país, não. Basta ir numa colônia quilombola, numa aldeia indígena no Brasil, com os nossos missionários. Porque nós nunca vamos entender o que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, fez, deixando o seu trono de glória e vindo habitar nesse mundo caído para pregar as boas novas, se nós não fizermos a mesma coisa. Saímos da nossa zona de conforto e até lá levar o Evangelho para esse povo. Nenhum crente jamais terá total conhecimento do que é ser cristão quando não tiver a mesma experiência que Jesus Cristo teve. E aí vem os terremotos, não é mesmo? E aí está o nosso missionário para dizer como treme a terra lá na onde ele vive, né? E treme mesmo, pode passar. Aqui foram os terremotos que aconteceram no mês passado. E olha onde aconteceu o mais forte daquele dia. Às 14h02, 6,5. Bom, se a terra treme sempre lá, tem que mostrar os dados, né? Mas quando a gente foi ver a tabela, percebeu que não era só nas Filipinas que a terra estava tremendo. No espaço de 7 horas, do meio-dia às 7 horas da noite, houve 14 terremotos no mundo afora. Ou seja, cada meia hora a terra está tremendo em algum lugar. Os especialistas já afirmaram isso, que o intervalo entre essas catástrofes está diminuindo. E a profecia de Jesus tem se cumprido. Os terremotos, a fome, a guerra, os rumores de guerra. E aí nos faz encontrar cenas que nem mesmo no Haiti eu encontrei nas 8 vezes que eu estive lá, mas pode passar. O que eu encontrei no Equador o ano passado. Quando eu e Tatiana estivemos juntos ali,
Encontramos cidades devastadas por causa daquele terremoto, e o centro, chamado Marco Zero, de uma das cidades, estava dessa forma que você está vendo, praticamente uma cidade deserta. Toda aquela região foi destruída. O que não caiu está condenado. E uma faixa de segurança da polícia interdita o local. Ninguém pode entrar ali. Essas pessoas têm que morar em casas improvisadas, barracas, embaixo de tenda, até que o governo tenha boa vontade de reconstruir as casas. O Senhor fala dos perigos que nós viveríamos, fala da decepção espiritual, do terremoto, da fome, fala também das guerras, mas ele fala também da perseguição, pode passar. E esse é um outro bloco de perigos e ameaças que nós estamos expostos. E acredite, meus irmãos, nunca vivemos um período de tanta perseguição ao Evangelho como estamos vivendo hoje. Os números dizem isso, pode mostrar. Se contra fato não há argumento, já foi contabilizado que no século passado, o século que a maioria de vocês aqui nasceu, se perseguiu e matou mais de 45 milhões de cristãos. Esse número é quase o dobro do número de cristãos que já foram martirizados nos outros 19 séculos somados. Se você somar os primeiros 19 séculos do Evangelho, inclusive os 3 primeiros, que foi de dura perseguição, o número de pessoas mortas ali é quase a metade daqueles que foram mortos no século XX. Só nos primeiros 10 anos do nosso século atual, morreram 160 mil pessoas por causa da sua fé. E nós não estamos contando os últimos 6, 7 anos da barbárie Estado Islâmico. Os muçulmanos radicais, eles perseguem qualquer um. Mas o preferido deles são os cristãos. De cada 10 perseguidos no mundo islâmico, 7 são cristãos. Estima-se que a cada dia que nós vivemos, a cada 24 horas, 480 pessoas vão passar por algum tipo de martírio. Presos, torturados e alguns deles mortos. O diretor de Portas Abertas nos Estados Unidos, uma missão que cuida da igreja perseguida, disse o seguinte: o ano de 2014 foi o ano que mais se viu perseguição em toda a nossa história. Nunca se perseguiu tanto quanto em 2014. Cerca de 2 milhões e 100 mil nigerianos já deixaram seu país por causa da perseguição religiosa. E desde que um presidente hindu, nacionalista, fundamentalista, assumiu o governo da Índia, a perseguição tem crescido duramente, porque agora os hindus que perseguem estão impunes. Stanley Jones, um defensor dessa causa, disse o seguinte: enquanto houver uma única alma na prisão, eu jamais serei livre. Lembra dos 5 milhões de sírios que deixaram o país? Na Síria tem 1.700.000 cristãos. 50% deles já saíram do país por causa da sua fé. A guerra está produzindo uma retirada de quase todos os cristãos do país. Tribulação, perseguição, pode passar. Ódio. Esse mapa aqui mostra, para você ter uma ideia, a quantidade de ataques terroristas acontecidos no mundo nas últimas 2 décadas. De 2000 a 2013, olha quantos ataques terroristas aconteceram. Cada uma dessas bolinhas significa um ataque terrorista. As maiores significam o maior número de mortos, as menores, menor número de mortos. Você já deve imaginar porque aquela lá nos Estados Unidos é tão grande, né? Setembro de 2001. Mas a verdade é que no mundo inteiro acontecem ataques terroristas, percebe? As bolinhas azuis significam os ataques acontecidos em 2013. Só em 2013, ou seja, houve um aumento de 60% no número de mortos por ataques terroristas de 2012 para 2013. E odiarão uns aos outros por causa do meu nome. Jesus estava dizendo, por serem seguidores de Cristo, serão odiados das nações. Pode passar. E o que falar da maior mazela mundial dos dias de hoje? Os refugiados. Você ouve disso todos os dias na TV, mas não sabe os números. Mas eles estão aqui, olha. 65 milhões de pessoas estão nessa condição. São chamados de deslocados. 40 milhões deles saíram da sua cidade, do seu estado, e estão vivendo em alguma outra região dentro do seu país. Mas mais de 21 milhões tiveram que sair do país para sobreviver. Estima-se que a cada minuto do nosso dia, 24 pessoas entram em situação de refúgio. E 3 milhões e 200 mil estão aguardando a boa vontade
do presidente americano para entrar naquele país e nos outros. Dói seu coração quando vê uma criança ensanguentada numa ambulância ou um bebê morto numa praia do Mediterrâneo. Só que isso acontece com milhões e milhões de pessoas. E grande parte daqueles que tentam atravessar os oceanos, especialmente o mar Mediterrâneo, para chegar na Europa, são cristãos fugindo da perseguição religiosa. Se você perceber, os barcos vêm com africanos lá da região subsaariana, lá de baixo. Eles atravessam todo o deserto, chegam na costa apenas para tentar entrar na Europa. Boa parte daqueles, infelizmente muitos morrem nos naufrágios, são cristãos. O Senhor fala sobre a perseguição, fala sobre o ódio, fala sobre os falsos profetas. E quando a gente fala de tanta perseguição e tantos cristãos morrendo, às vezes vem à nossa cabeça alguns versículos para tentar consolá-los. Quantos não se lembram daquele versículo do Salmo 116, versículo 15, quando a Bíblia diz: porque preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Por mais boa intenção que seja falar esse versículo, um velório de alguém, a verdade é que o contexto está errado aí. Porque preciosa é o sentido de custosa, dolorosa, valiosa é a morte de um crente diante dos olhos de Deus. Porque o Senhor não se agrada de ver seus filhos morrendo, principalmente se a causa for a perseguição. E aí Deus, por último, nos adverte contra o perigo dos falsos profetas, né? E quando a gente fala sobre falso profeta na igreja, é muito interessante que a gente logo fica pensando num daqueles sedutores malucos que reúne um grupo de pessoas, leva para um sítio, algum lugar, dá veneno para todo mundo e os mata, né? Ou aqueles outros malucos que se vestem de branco vão num desses programas inúteis da televisão dizendo que é o Jesus Cristo. Mas a verdade é que os falsos profetas estão mais perto de nós do que a gente pensa. Às vezes estão lá na rua da nossa casa. Falso profeta é aqueles que estão trocando a mensagem da cruz pela mensagem da prosperidade. São aqueles que estão pregando o liberalismo teológico, agora pode tudo. É fácil identificar um falso profeta quando ele diz para você: por que vocês vão pregar o evangelho tão longe se há tanta necessidade aqui? Para que fazer missões tão distantes se aqui no nosso país há tanta gente com necessidade? Falso profeta. E desde que essas coisas começaram a acontecer, desde as palavras de Jesus aos discípulos, de que nós passaríamos por perseguição, por ódio, enfrentaríamos guerras, terremotos e fome, Satanás tem usado disso para trazer tremor dentro das nossas igrejas, para trazer medo e muita destruição. Há 2000 anos nosso inimigo tem usado desse recurso para trazer divisão no meio do nosso povo. Mas há uma boa palavra do Senhor para nós nessa manhã, meus irmãos. Pode passar. E Ele nos deixa, na verdade, 3 orientações nesse texto que nós acabamos de ver. A primeira está lá no versículo 6, quando o Senhor Jesus olha e diante de tudo aquilo que estava acontecendo, Ele diz: olha, discípulos, vocês vão ouvir de guerras, de rumores de guerra, vão ouvir de terremotos, vão ouvir de fome, de perseguição, mas não temam. A palavra de Jesus para eles naquele dia é a mesma para nós hoje. Vocês estão ouvindo há 2000 anos de terremotos, de guerra, de fome, mas não temam, porque isso é só o princípio das dores. A palavra de Jesus para todos nós é: não se apavorem. Lembra-se da promessa? E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Cantamos agora há pouco: Senhor Jesus Cristo, Tu és a razão de nós caminharmos. A razão que me faz continuar não é os meus sonhos, não é as minhas decisões. A razão que me faz levantar amanhã, terça, quarta e quinta-feira é Jesus Cristo nosso Senhor. Ele é a razão que me faz continuar. Se você tem como razão para continuar seus projetos pessoais, mas se a sua razão para continuar é Jesus Cristo, vá longe, meu irmão, minha irmã. Deus é contigo. Aonde quer que você vá, mesmo que esteja a 20 quilômetros de uma guerra, o Senhor estará contigo, pois estarei convosco todos os dias, até a minha volta. Não se apavorem. Não temam. Mas Jesus também nos dá uma outra orientação, está lá no versículo 13, e Ele diz que é para nós perseverarmos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. É para perseverar.
Não é para desistir. Não é para desanimar. Se você não tem muita coragem para perseverar, precisa ir conosco numa dessas caravanas. Ali a gente aprende como é preciso perseverar. Quando a gente ouve histórias como do Youssef, um sírio, saiu daquele país, atravessou essas montanhas, pai de 9 filhos, os muçulmanos têm muitos filhos. Sofreu um acidente de carro ainda na Síria, chegou de cadeira de rodas ali no Líbano. Entrou com seus filhos, sua esposa, para ser atendido pela nossa equipe. E aí, quando teve uma oportunidade, se encontrou com esse psicólogo e contou para ele a sua história. Doutor, eu tenho 9 filhos. Eu vi com os meus olhos o meu filho mais velho ser sequestrado e morto na minha frente pela Al-Qaeda. Minha filha, ainda adolescente, foi levada pelos terroristas e está grávida. E este terceiro filho também foi sequestrado, mas graças a Deus ele conseguiu fugir e está conosco. Doutor, me ajuda a voltar a chorar. O pedido daquele homem para o psicólogo foi que o ajudasse a conseguir voltar a chorar. E com algumas sessões, o psicólogo foi tratando do coração, entregamos alguns remédios e já podíamos ver um esboço de um sorriso. E aquele homem cochichando no nosso ouvido: eu sou da sua família agora também. Eu sou da sua família, bem no ouvido, para ninguém ouvir. Eu agora sou de vocês. É preciso perseverar, meus irmãos. Mas perseverar não apenas na nossa vida, mas perseverar fazendo aquilo que o Senhor Jesus nos chamou para fazer. E isso aparece no versículo 14, quando ele diz: e este evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Os sinais do fim não serão terremotos, não serão fome e nem guerras, não será perseguição, isso vai continuar acontecendo, é o princípio das dores, disse Jesus. O sinal do fim dos tempos será a igreja pregando o evangelho ao mundo inteiro. Só para alegrar o seu coração, nos últimos 12 meses, acredita-se que 50.000 igrejas foram plantadas mundo afora. Por ano, estimam as pesquisas que por ano, milhões e milhões de pessoas, jovens, crianças e idosos, vão ouvir o evangelho pela primeira vez. 178.000 pessoas por dia ouvem as boas novas. Os institutos quiseram medir percentualmente o crescimento das igrejas e do evangelho mundo afora. Mediram o crescimento do budismo, do hinduísmo, do islamismo e do cristianismo. E os números foi que o islamismo cresce por ano 1,9%, enquanto nós cristãos evangélicos estamos crescendo por ano 2,6%. Isso é quase o dobro do que crescem os budistas e os hindus. Estima-se que 50.000 igrejas serão plantadas em apenas um ano. Na última década, o eixo do evangelho saiu da América do Norte, da Europa e desceu para o hemisfério sul. E dos 300 milhões de convertidos nos últimos 10 anos, apenas 10 milhões foram na América do Norte e na Europa, enquanto 290 milhões se converteram em países como Brasil, Nigéria, Índia e China. O evangelho não para de crescer. Aquilo que começou numa pequena aldeia palestina, tomou o norte do continente, entrou na Europa, invadiu o Império Romano, chegou até a Europa e toda a América, veio para a África, está voltando para a Ásia, cumprindo um ciclo, voltando para suas origens. Vale a pena pregar o evangelho, meus irmãos. Isso que os nossos colegas estão fazendo está dando resultado, não é tempo perdido. É preciso pregar o evangelho. E este evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as nações. E então, somente então, virá o fim.